Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e esse é o terceiro vídeo em que eu trato do conceito de momentos e produto de inércia. No segundo vídeo eu havia mostrado a definição matemática de momento de inércia, em que x é a integral na área de y² dA e y é a integral na área de x² dA, e o produto de inércia xy é a integral de xy dA. Queria só reforçar o conceito. Y, falando só do ix aqui, y² dA, né? Y é a distância, né? A gente representa no eixo y, mas se você observar aqui na figura, é a distância do ponto, né? A coordenada y é a distância desse ponto ao eixo x. O que mostra com esse momento de inércia aqui que quanto mais longe eu tenho material no eixo, ou seja, na figura, quanto a figura tem material mais longe do eixo x, o momento de inércia dela vai ser maior. E aí a resistência à deformação da figura em torno desse eixo é maior, porque o momento de inércia é resistência à deformação em torno de um eixo, devido ao formato da figura. Então, ó, nesse vídeo eu vou mostrar o exemplo da obtenção do momento de inércia a partir da definição para um retângulo, do ix. Então, cálculo do momento de inércia de um retângulo qualquer, né, genérico, de base B e altura h, né, altura h, em relação ao eixo central x, conforme indicado. Então o eixo x aqui, a figura está fora de escala, mas tem as cotas, né? h/2 e h/2 aqui. O eixo x está representado aqui, tem o baricentro, centro de gravidade dele. E o que acontece aqui, pessoal? Para calcular o ix, eu vou dividir esse retângulo em infinitas áreas dA. Como? Infinitas fatiazinhas retas, aqui, fatiazinhas horizontais que eu estou indicando aqui com o mouse. Não esse quadradinho não, a fatiazinha branca inteira. Sendo que esse dA vai ser o quê? A base B vezes uma alturinha infinitesimal dy. Então o que vai acontecer? O meu sistema de coordenadas ele tem origem aqui no meio, no centro de gravidade do retângulo, que está no cruzamento das suas diagonais, né? No centro da figura, no centro geométrico da figura. E o dA aqui, essa pequena área, ela vai valer B vezes dy. E aí eu vou percorrer, esse retângulo tem infinitas fatiazinhas dA que vão desde aqui de baixo até o final do retângulo, até lá em cima. Vamos observar aqui como obtemos aí a expressão de momento de inércia para o retângulo. O ix é a integral na área de y² dA. Isso é a definição do momento de inércia. Olhando ali o dA, pessoal, em função de y, nesse caso, ele é B vezes dy, a base B vezes a altura dy. Reforço, tá? Eu estou indicando um retângulo com base B e altura h, porque ao deduzir de forma literal, eu estou deduzindo para todos os retângulos que existem, né? Então eu estou deduzindo para a letra, qualquer B que o retângulo tiver, qualquer h, essa dedução que eu estou fazendo é válida. Então, ó, substituo o dA por B vezes dy. E aí a integral fica na variável dy. Então vai ficar a integral y², que continua aqui, vezes b dy. B é uma constante, é a base do retângulo, não muda. E o y, pessoal, aqui, para percorrer esse retângulo inteiro, ele vai de quanto a quanto? Ele vai de menos h/2, que é essa linha aqui de baixo, coordenada y aqui, menos h/2, até o mais h/2, aqui em cima. Com isso eu vou percorrer esse retângulo com infinitas fatiazinhas retilíneas aqui, de base B e altura dy. E aí então, o y varia de menos h/2 a h/2, y² é da expressão do ix, e b dy é o dA. E agora, pessoal, isso virou matemática, é uma integral definida que nós resolvemos pelo teorema fundamental do cálculo. Primeira coisa aqui, vamos tirar o que está multiplicando dentro da integral, podemos tirar da integral e multiplicar por fora, porque é constante, e aí simplifica o que está dentro da integral. O b é uma constante, está multiplicado por dy por y², eu posso tirar. Então a integral x vai ser b vezes a integral de y² dy de menos h/2 a h/2. O teorema fundamental do cálculo, já visto em cálculo, né, é o seguinte, a integral definida de um ponto a outro é a integral indefinida da função, né, que está dentro da integral, calculada para o ponto superior, menos a integral indefinida, calculada para o ponto inferior. Então olha o que acontece aqui. Qual é a integral de y² dy? É y ao cubo sobre 3.
Eu não vou entrar em detalhes de cálculo aqui, mas quem tem uma noção, né, assim, quem viu essa parte de integral em cálculo 1 e tal, vai entender o que eu estou dizendo aqui, né? Na primeiro assunto de cálculo, tal, integral simples. A integral simples de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, porque a derivada de y ao cubo sobre 3 é y ao quadrado. Então, o b continua multiplicando, vai ficar by ao cubo sobre 3, só que isso calculado para h sobre 2 menos by ao cubo sobre 3, calculado para menos h sobre 2. O sobre 3 aqui, né, o b vezes y ao cubo sobre 3 é igual a b sobre 3 vezes y ao cubo. E aí o que acontece? O b sobre 3 está multiplicando, a gente pode deixar ele fora da multiplicação e colocar um colchetes aqui para ficar só com o y ao cubo. Então vai ficar b sobre 3 y ao cubo, que é a mesma coisa que está aqui, para h sobre 2 menos, né, b sobre 3 y ao cubo para menos h sobre 2. Aí o b sobre 3 fica em evidência e vai ficar y ao cubo é h sobre 2, eu substituo, né, h sobre 2 eu substituo aqui no y, vai ficar h sobre 2 ao cubo, vai ficar h ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 8. Esse menos é do teorema fundamental do cálculo, esse menos, né, é o valor da primitiva, né, da integral da função indefinida para o ponto superior da integral, menos o valor da integral indefinida para o ponto inferior, que também é chamada de primitiva, né, integral indefinida. Então vai ficar assim, vai ficar menos, vai ficar b sobre 3 vezes h ao cubo sobre 8, que é h sobre 2 ao cubo, menos do teorema fundamental do cálculo, menos h sobre 2 ao cubo. Isso vai dar menos h ao cubo sobre 8, que é menos h sobre 2 vezes menos h sobre 2 vezes menos h sobre 2. Isso vai dar menos h ao cubo sobre 8. Agora, pessoal, vai ficar da seguinte maneira. Aqui ó, vai ficar b sobre 3, h ao cubo sobre 8, menos com menos dá mais. Então vai ficar h ao cubo sobre 8 mais h ao cubo sobre 8. Ou seja, b sobre 3 vezes 2h ao cubo sobre 8. E aí vai ficar 2bh ao cubo, né? Só colocando 2 na esquerda, bh ao cubo sobre 3 vezes 8, 24. Corto, né? Divido por 2, vai ficar bh ao cubo sobre 12. E aí o ix, né? Para um retângulo, momento de inércia x, para o retângulo, em relação ao eixo que passa pelo centro de gravidade do retângulo, lá no meio, né? No centro geométrico do retângulo, para um retângulo de base b e altura h, é bh ao cubo sobre 12. Para os cálculos que vou fazer nos vídeos posteriores sobre esse assunto, nós já vamos utilizar as expressões deduzidas para as figuras. Então nós vamos usar o bh ao cubo sobre 12 já para o retângulo. Nós não vamos precisar deduzir. Mas eu fiz esse vídeo para mostrar que esse bh ao cubo sobre 12 vem da integral, vem da definição do momento de inércia. E cada figura tem a sua expressão diferente, porque tem o seu formato diferente, tem o seu momento de inércia diferente. Então no próximo vídeo eu vou tratar dos momentos de inércia para figuras conhecidas e do teorema dos eixos paralelos, para calcular momento de inércia em relação a eixos diferentes do eixo que passa pelo baricentro da figura. Concluindo esse vídeo, então reforçamos para um retângulo, deduziu-se aqui que o momento de inércia de um retângulo de base B e altura h em relação ao eixo que passa pelo seu baricentro, um eixo x, né, horizontal que passa pelo seu baricentro, paralelo à base B, vale bh ao cubo sobre 12. Essa é uma expressão muito usada, né, para vigas de seção retangular em projetos estruturais de diversas naturezas.